Olá, boa noite. Começamos aqui ao vivo. Muito bem, vamos entrando aí, pessoal. Que honra, que maravilha poder estar aqui com vocês ao vivo. Vamos aí entrando. Hoje teremos um dia muito especial, uma live aqui extraordinário, falando mais uma vez de ventosa terapia. Só que hoje com um convidado muito especial. Ele foi meu mestre na acupuntura, aprendi muito com ele no Rio de Janeiro, quando eu estive lá no ambulatório de acupuntura. Um cara que eu admiro demais, demais. Ele é fisioterapeuta e acupunturista há muito tempo, referência, uma grande referência na área. E ele, imaginem só, ele faz ventosa terapia com um foco miofacial que é extraordinário, né? Então, deixa eu convidar aqui o professor Ailton, sem muita demora, para participar aqui conosco. Espera aí. Professor Ailton, manda um oizinho aí. Vamos deixar ele aguardar aqui. Muito bem. Boa noite, mestre. Mestre Ailton. Boa noite, querido. Que prazer, que honra. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí pelo convite. Essa participação mega especial. Eu acho que não tem presente maior para o professor do que a gente vê que peraí, uma pessoa que a gente lá no passado deu uma assistência. Eu não estou entendendo nada começa que a está ter falando aqui, Ailton. Tá falando com uma voz metálica. Ih, caramba. Então, calma aí. Peraí, vê se você tá... Deixa eu... Mestre Ailton. Olha aí, ó, os seus alunos já entrando. Grande referência aí da medicina chinesa no Rio de Janeiro. Vou fechar aqui, eu te chamo de novo. Alô? Vamos ver se tá bom, preso. tá bom. Ok. Vamos ver agora. Beleza. Deixa eu chamar ele novamente aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Ajustando aqui a conexão. Hoje, gente, o assunto que a gente vai falar é ventosa terapia com enfoque miofacial, né? Muita gente tem feito a ventosa aí com foco na face muscular, nos trilhos anatômicos, nas cadeias musculares. Vamos ver aqui, o professor Ailton está entrando. Opa, vamos lá. Oi? E aí, grande Olá. Ailton? Tudo bem? Tudo bem, Melhorou? meu amigo? Tudo bem. Mais ou Melhorou? menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que A a voz hora está da live, metalizada aí? a hora da live do povo, todo mundo... Eu acho que tem muita gente também entrando ao mesmo tempo, então deve dar essa dificuldade na transmissão, né? Pode ser que isso aconteça. Mas você está conseguindo me ouvir? Nossa, mãe. O pessoal que está na live aí, vocês estão conseguindo ouvir o professor Ailton? Ou a voz dele está travada para vocês? Será que é a minha conexão que não está boa? Deixa eu ver. Tá ouvindo aí? Ó, tem gente que a tá te Adriana ouvindo falou que bem está aí. ouvindo bem. Tá ouvindo bem, Adriana. Tudo ok. Ouço Então bem, talvez esse inglês. problema seja a minha conexão. Flavinha, Tá tudo bem doutora aqui. Aline, Jefferson, grande Jefferson, Tá normal. Porto Alegre. Eu estava falando antes, Rafael, que para gente que é professor, Ouvindo bem. é muito gratificante a gente ver que um aluno conseguiu alçar voos como você fez. Tudo ok. Tá? Eu acho que eu não estou escutando direito. Deve ser a minha conexão. Pode ser. Espera aí. Deixa eu ver se tem um. Mexa alguma coisa.
Começou um temporal aqui na minha cidade, tô falando de Fortaleza. Começou uma chuva arada aqui. Deixa eu ver se restabiliza aqui. Marcinho tá ouvindo bem. Deixa eu ver aqui Rapaz, o se... que tem de aluno entrando. Deu uma Pronto. pausa, mas acho que já voltou. Pronto, entrei no meu 3G aqui, aí agora funcionou, graças a Deus. Começou chuva aqui, aí eu acho que foi a minha internet mesmo. Salve, Pode salve, crer. doutor Ailton. Boa noite. Que coisa Boa noite, maravilhosa querido. estarmos juntos aqui nesse bate-papo, nessa live. Me sinto extremamente Amém. honrado aqui de poder ter tua parceria, né, tua amizade. E, e vamos falar de Ventosa, vamos falar de coisa boa hoje. Vamos, vamos. Bom, Existe uma coisa interessante, Rafael, que quando a gente começa a estudar ventosa, a gente observa hoje que tem profissionais distintos fazendo o trabalho da técnica, né? Então, nós temos profissionais não só da área da medicina chinesa, mas podemos dizer que hoje nós temos profissionais como fisioterapeutas, você tem educador físico, você tem uma gama de profissionais fazendo o trabalho com a ventosa. E as pessoas acham que a ventosa é só a arte da sucção. Não é. É um estudo que requer você avaliar o tecido, você tem que saber a integridade do tecido, como ele se encontra. Você tem que observar as condições físicas e clínicas do paciente também, porque caso contrário, você acaba cometendo pequenos pode até erros, causar né? dores, pode piorar até, né? Em algumas situações pode piorar o caso do paciente. Pode. Eu tive uma experiência agora através do Instagram de dois profissionais, um da área de estética, outro da área de fisioterapia. Um foi até bem incisivo, dizendo que até ventosa pode matar. Na verdade, qualquer técnica mal feita pode matar, entendeu? Isso é uma verdade. Mas a chamada que ele deu foi impactante. Olha, se você levar para um extremo, vamos supor, se você faz uma ventosa muito forte, deixa 1 hora, mais de 40 minutos numa pessoa, e aquilo causa uma necrose tecidual, vamos supor, e ali abre aquele buraco no paciente, isso causar uma infecção, é um risco, né? É uma possível Claro que é um morte. risco. Claro que é um risco. E o que acontece? A gente está aqui num bate-papo informal, numa coisa muito descontraída. Não é para falar mal de A ou de B. Eu acho que você é um dos caras que deixa isso muito à vontade. Eu acho que hoje nós vivemos condições agregadoras. Eu acho que tanto um profissional quanto o outro pode trabalhar com ventosa, com coachá, com raspagem, seja a técnica que for, contanto que ele esteja capacitado tecnicamente para fazer a técnica, né? Eu acho que esse é um cuidado que eu tenho, né? E esse cuidado nasceu quando eu comecei a fazer o estudo da ventosa e observei que não era só você fazer a sucção, né? Tinha uma estrutura ali atrás. E aí eu fui buscar mais evidências, porque o que faz a gente ser um bom profissional hoje não é só você dominar a técnica, mas você ter um respaldo por trás dela. Os artigos estão aí para nos ajudar com relação a isso. Então, quando você faz algo baseado em evidências, é o que a gente costuma dizer, né? Quanto a fatos, não há argumentos. Então, a critério, tanto na medicina chinesa quanto em medicina ocidental, você tem que ter um respaldo sobre aquilo que você vai falar tecnicamente. E como tudo, tem critérios de inclusão e critérios de exclusão. Quando você observa o cuidado dentro do conceito ocidental de medicina tradicional, vamos dizer assim, a integridade do tecido é a primeira coisa que se avalia, tá? Então, uma das coisas que a gente vai avaliar é a técnica, ela promove a sucção, sim, mas existem graus, tá? E existem formas. Então, basta você analisar o seguinte, quanto maior for o copo que você estiver utilizando e o tipo de álcool que você colocar ali, por exemplo, se for uma ventosa de fogo, vai proporcionar uma sucção mais forte ou uma sucção mais fraca.
Se eu trabalho com um álcool de combustão mais rápida, como é o álcool 92, a sucção vai ser mais forte do que se eu estiver trabalhando com álcool a 70. Não vai ser a mesma coisa, né? Se eu estiver utilizando uma pistola e eu tiver uma bombada, ela tem um efeito. Se eu botar duas, ela tem outro efeito. Se eu colocar três, ela vai ter outro efeito. Então, cada bombada que você dá, cada sucção que você dá, tem uma intensidade e tem uma intenção do que você vai trabalhar. A integridade do tecido fala que vamos pegar o paciente idoso. O paciente idoso, ele tem um tecido muito frágil. Além de ser frágil, ele tem pouca hidratação. Então, consequentemente, se você fizer uma ventosa forte, a intenção é boa, mas o tecido não vai aguentar. Você vai acabar fazendo uma lesão. Você vai piorar em muita condição, né? Vai piorar. Ele não vai suportar aquilo. E outra coisa que a gente observa hoje é o seguinte. Vamos lá, vamos falar de sucção. Vamos jogar agora dentro ainda dos conceitos ocidentais. O meu paciente, ele faz uso de um anticoagulante, tá? Ele faz uso de ácido acetil salicílico. Então. Perfeito. Ele já vai ter uma fragilidade capilar. Então tem pessoas que geneticamente tem mais fragilidade que os outros, né? Você vê se às vezes uma pessoa se coloca a ventosa uma pressão e fica uma marca enorme e outras não fica com a mesma pressão. Então isso mostra que a fragilidade capilar de uma pessoa para outra é totalmente diferente, baseado tanto na genética quanto na idade, na alimentação, nos hábitos, tudo isso influencia, né? Perfeito. Remédios. Perfeito. E aí o que você vai observar? Você botou a questão da alimentação. É outro critério que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas o paciente que faz uso do ácido acetil salicílico, ele está com uma fragilidade capilar. Ele, numa sucção forte, ele vai fazer uma lesão. Existem alguns alimentos que são antiagregantes plaquetários. A cebola, o alho. Então, de repente, aquele indivíduo que faz uso da sua alimentação mais temperada e já tem uma propensão a uma fragilidade capilar, e se você não avaliou isso na entrevista, na hora em que você fizer a sucção, isso vai ser um problema. Entendeu? Então, existem cuidados, né, que você vai ter que avaliar. O próprio ato da ventosa, ele já é uma avaliação. Um cuidado que nós temos que ter é trabalhar de preferência com material transparente. Por quê? Porque você avalia o que está acontecendo ali dentro e você, além de avaliar, você observa se aquela estrutura está respondendo ou não. Sim. E aí, nesse caso, nós temos um hiato. Quando você trabalha com um paciente dentro da medicina chinesa, você vai avaliar o pulso, você vai avaliar a língua, e esses critérios vão enriquecer para você clinicamente sobre aquilo que você está avaliando. A gente sabe, por exemplo, dentro do conceito da medicina chinesa, dentro da pulsologia, aquele paciente que tem o pulso, que a gente chama de pulso escorregadio ou pulso deslizante, que é um pulso onde você não percebe a consistência da parede, da artéria. Se você não consegue perceber a consistência da parede de uma artéria, como é que vai estar os vasos? Que tem uma parede mais sutil. Entendeu? Né? Olha o conceito começando a fazer relação entre uma coisa e outra. Então, o paciente que tem uma deficiência de baço, por exemplo, um paciente que tem um quadro de umidade, dependendo de como você for executar aquela sucção, isso vai dar um problema. Porque ele, consequentemente, a gente fala que o baço, que é o elemento terra, ele mantém o sangue dentro dos vasos. Qual seria a comparação? Eu tenho aqui a minha mão. A minha mão é como se fosse o leito do rio. E aqui, na lateral, as margens do rio. Perfeito. Tudo isso aqui é terra. Tudo isso aqui é o elemento terra, tudo isso aqui é baço. E aqui dentro, fluindo através do rio, água, mas eu vou comparar a parede da artéria, essa quantidade de terra que tem aqui na lateral, e a artéria, propriamente dita, como se fosse a água fluindo. A partir do momento em que a quantidade de terra reduz, o que acontece com a água? Ela espalha. Então, o fato de a gente falar, o baço não mantém o sangue dentro dos vasos. O meu paciente, ele tem uma língua alargada, ele tem marcas de dente, ele tem um pulso que eu não consigo sentir a consistência da parede da artéria. Ele já fala para mim que
ele tem dificuldade de identificação de sabores, ele tem todo um critério que para a gente, dentro da medicina chinesa, fala sobre uma deficiência de baço. Engraçado que, É o que eu costumo você brincar, né? colocou essa coisa do baço, é tão importante, tão vital na hora da avaliação, porque através do baço, né, a terra, o baço estômago, que é a origem ali, a raiz do sangue, você tem o início de todo o Qi nutritivo, né? Então, toda a nutrição que vai envolver o paciente tem a sua raiz a partir do baço estômago. Então, se você não tem o baço e o estômago bem fortalecido, e aí entra a questão da alimentação, né? E você não tem essa absorção e essa composição dos nutrientes, o seu Qi nutritivo não vai ser nem formado de forma adequada. Isso vai causar um desequilíbrio sistêmico, orgânico imenso, e todo seu nível energético, de uma maneira geral, vai cair. E aí você já vai entrar num quadro depressivo de deficiência de todas as suas funções, né? Seus órgãos de uma forma geral, né? Então, que entra desde isso que você falou, da própria fragilidade capilar, até a própria energia psicofísica do paciente de uma maneira global. Então, quando a gente tem a ventosa, porque olha só, uma simples ventosa, né? Não é simplesmente pôr um copo e sugar um ponto. Você tem que entender de aspectos de avaliação muito profundos. Primeira coisa é isso que o doutor está falando. Como que está o baço estômago do paciente? Como é a capacidade desse paciente de captar energia e ter o seu sangue, né, o seu Qi nutritivo em dia, em ordem ali. Então não adianta nada. Se você faz uma ventosa forte num paciente que não tem essa capacidade energética, você vai piorar a situação do seu paciente, porque ele tem o Qi deficiente e você vai mobilizar muito, né? Porque a ventosa, ela mobiliza uma quantidade de Qi violenta, né, professor? É muito grande. A gente está falando de de critérios, Rafael, muito básicos, né? Dentre, por exemplo, você pode falar do triptidil, você pode falar da heparina. Se você parar para pensar sobre todos os medicamentos que provocam uma redução da agregação plaquetária, ele já está sendo contraindicado naquela técnica, tá? Isso é um dos critérios que quando a gente coloca em aula, você fala, eu falo também, a gente já deixa isso muito claro. Um outro critério é o que nós estamos mobilizando. A gente falou que a ventosa ideal é a ventosa de vidro. Por quê? Vamos dizer que eu fiz a minha sucção, eu fiz a minha ventosa, mas o tecido está pálido. Não está ficando hiperemiado. Agora, o pulso do meu paciente é um pulso profundo, é um pulso fino, é um pulso que não tem força para empurrar minha artéria para cima, tá? A língua do meu paciente continua largada, continua agora pálida e seca. Cadê o sangue? Então, esse paciente é deficiente de Xue. É um paciente que tem uma deficiência de sangue. Ou seja, eu estou deslocando nada para lugar nenhum. Não vai ter como, né? Exatamente. Entendeu? Aí, pô, será que você não pode agregar outra técnica? E pior ainda é o seguinte, na verdade, você vai estar sim puxando o Xue para aquela região, mas você vai estar fazendo uma coisa péssima, porque o pouco Xue, que é o sangue do paciente, está sendo usado para funções vitais. Então ele está, o fato do paciente ter pouco sangue, o sangue está lá no fígado, está tentando suprir o rim, o Shen, trabalhar ali no Min-Men, trabalhar funções mais profundas ali no coração para manter o coração. E aí você pega uma ventosa e taca pressão numa ventosa periférica ali. Aí você vai pegar o sangue que está lá no centro, nas funções vitais, e vai levar para aquela região. Então você vai desequilibrar aquele paciente. Então ele pode ter tontura, ele pode ter mal-estar, ele pode ter problemas sistêmicos, passar mal, dor, né? Pode sentir dor e realmente pode agravar. Então, essa questão da avaliação é muito fundamental, né? Muito fundamental. Eu costumo dizer que a ventosa ela é comprovada duplamente, tanto pela medicina chinesa, né? Que é milenar e é comprovado os seus resultados através da medicina chinesa, quanto algumas dezenas de artigos científicos que demonstram os seus efeitos, né? Que é comprovado. Toda a ação neurológica que ela causa também, que é outro aspecto importantíssimo, você estimula toda a inervação, isso causa uma analgesia central,
através da ventosa, todo o benefício muscular, porque quando você leva o sangue para o músculo e você troca aquele sangue, você faz o quê? Que aquela troca de sangue leve consigo fatores inflamatórios. Então você já tem um efeito anti-inflamatório periférico e você tem um efeito analgésico central. Então esse mecanismo ele já é comprovado cientificamente através de artigos da ventosa, né? Só que a medicina chinesa ela já entra com um quadro avaliativo muito mais profundo, porque ela avalia o seu paciente de uma forma sistêmica, através do elemento terra, do baço estômago, do pâncreas, das funções vitais. Então é essa visão básica que a gente precisa ter antes de utilizar uma ventosa terapia, né? E com isso, Rafael, a gente não está desmerecendo nenhum dos dois, tá? A gente só está falando de agregadores, tá? Assim como o profissional que se aprofunda no estudo ocidental, ele vai trazer mais embasamento para a gente, como os conceitos básicos de farmacologia, tá? Sim. Quando a gente fala sobre os critérios de avaliação de pulso, de língua que a medicina chinesa traz, isso não pode ser negligenciado, a gente não pode deixar isso de lado. São critérios que fazem com que esses profissionais sejam um total diferencial. A ventosa não surgiu assim do nada, não foi só o advento Michael Phelps que fez a ventosa ser divulgada. Sim, ele fez um efeito muito grande e aí começou a ter mais atenção. Um exemplo, vamos observar que você tem lá um indivíduo em que ele tem uma aderência tecidual. Toda vez que a gente faz uma atividade física, a gente cria liberação de resíduos. A gente cria liberação de catabólicos. Esses catabólicos, eles ficam espalhados não só na corrente sanguínea, mas também no tecido intersticial. E aí, quando você faz a ventosa e que você libera, você aumenta o espaço. Quando você aumenta o espaço, você aumenta o carreamento. Tá? E a partir do momento em que você aumenta o carreamento, a capacidade de drenagem que você vai ter é maior. Então, todo atleta, ele tem uma capacidade de ter muito mais resíduos do que outros indivíduos, do que o indivíduo sedentário, o indivíduo que pratica a sua atividade física, mas não no nível profissional como o atleta faz. Então, quando você faz uma ventosa nesse indivíduo, você retira os catabólicos dele, o rendimento desse cara vai ser maior. E foi isso que foi comprovado, entendeu? Tecnicamente. Mas isso ninguém fala. A gente só vê a marca lá do roxo, entendeu? E o cara nadando pra caramba e, pô, caraca! Não, então o negócio é botar a ventosa lá e não vamos estudar nem nada. E é o que aconteceu. Por que, que o Michael Phelps ficou tão roxo? Porque ele utilizou uma ventosa forte, né? Mas por que, que ele usou forte? Porque o cara tem muito sangue, o cara tem muita energia, o cara se alimenta bem, tem músculo, ele tem massa muscular e sangue ali. Então, a fisioterapeuta dele, obviamente que usou uma técnica com bastante pressão para justamente carrear e drenar tirar os catabólicos. Esses catabólicos inflamatórios que estavam lá e estavam causando dor. E se ele retira os catabólicos, consequentemente o desempenho dele vai ser maior. Exatamente. Isso aí é cabal, entendeu? Não tem como. Agora, uma coisa é você ter um indivíduo que não é o Michael Phelps, a gente não vai fazer uma ventosa aí forte, você vai no YouTube, a gente vai fazer uma ventosa moderada, uma ventosa que seja cabível dentro daquelas condições, entendeu? Exato. Então tem todo um cuidado, tem todo um critério para a gente poder fazer. E aí, Rafael, tem muita gente que me fala assim, eu fiz uma ventosa fixa, depois eu fiz uma deslizante para relaxar o paciente. Eu falei, minha filha, a deslizante, a sedante é muito forte. Você vai passar uma ventosa deslizante numa área, você vai levantar uma quantidade de sangue dentro de uma área gigantesca. Você vai mobilizar um tio violento. Aí ela estava me perguntando por que o paciente dela piorou. Aí eu fiz tudo certinho, como você me ensinou, fiz o equilíbrio ganglionar no vaso governador, coloquei ali no ponto direitinho, uma pressão só, o paciente estava bem. Aí depois eu fiz uma deslizante para ele relaxar, ele piorou. Mas é claro que ele vai piorar. Você, né, fez uma ventosa forte onde não podia ser feito, né? Então é essa noção que tem que ter, né, para poder utilizar. Para você ter uma ideia, né, Rafael? Na década no finalzinho da década de 90, início de 2000, eu terminei meu curso em 98.
e saiu um livro do Kiyosaki Shirali chamado Cupping Therapy. E foi mó barato, porque eu comprei o livro numa semana em inglês, na outra semana o livro saiu em português. Pô, ganhou um curso de inglês aí junto com o livro. Ainda ganhei um curso de inglês grátis. Mas o que me chamou a atenção no livro dele é que ele falava de 10 técnicas de ventosa. Então, a ventosa parada, né, ela se desmembra em 3 tipos de ventosa. Uma ventosa fraca, que é uma ventosa tonificante, que é só um estímulo superficial, né, que é para você poder... alguém aprendendo acupuntura perguntou qual o critério de forte, moderado e fraco para vocês. Calma que daqui a pouco a gente vai falar. Tá? Então, vamos lá. A ventosa parada, então, tem 3 tipos de critérios. Então, por exemplo, uma ventosa fraca seria você botar uma pistolada só uma bomba, né? Você só está tentando ativar no nível mais superficial a energia para poder chegar até ali. Uma ventosa moderada, eu vou colocar 2 sucções. Pronto. Uma ventosa forte seria 3 ou acima de 3 sucções. Um exemplo, tá? Então, nesses cuidados, por exemplo, você vai observar se o meu paciente ele está numa característica de deficiência, e aí eu posso utilizar uma ventosa mais fraca com ele, ou se ele está numa condição de excesso, se ele está num estado, o que é excesso? Seria um estado de tensão muscular, com retenção de catabólicos, com toda uma estrutura que proporcione utilizar aquela técnica. Beleza. Exatamente. Então, eu já falei de 3 técnicas. Falei da ventosa fraca, moderada e forte, dentro de uma ventosa parada. As outras ventosas são as ventosas com água, onde eu vou fazer uma ventosa, mas eu tenho a hidratação do tecido superficial. Eu posso fazer uma ventosa mais brusca, porque eu quero retirar mais catabólicos, com todo um critério, claro, que a gente ensina dentro do curso, que é a ventosa úmida ou a ventosa com sangria. Existe. Sim. Tá? E tem todo um critério técnico, seja em ventosa terapia clínica de medicina chinesa ou ventosa de estética. A questão da sangria, assim, o que vai ser a mais dentro de uma visão fisiológica de artigo científico, o que acontece? Quando você faz o furo na pele e você coloca a ventosa, aquela pele vai ficar sangrando sem parar. Enquanto tiver a ventosa ali, está saindo sangue, por conta da pressão negativa, né? O sangue não é estancado, tanto que você tem que fazer o furo rapidamente por a ventosa. Quando você causa esse estímulo no seu corpo, o seu sistema nervoso ele identifica ali como uma lesão que está aberta, você está tendo um sangramento ali. Então o seu sistema imunológico ele é altamente ativado nesse momento, porque o que ele entende? Aquilo ali é uma lesão, então vai ter entrada de bactérias, fungos e tal. Então ele manda uma série de neutrófilos, macrófagos e células de defesa para aquela região. Então você imagina, por exemplo, você tem um ombro congelado, que você tem uma série de catabólitos ali. Ao fazer uma sangria no ombro congelado, por exemplo, você está carreando células de defesa para lá. Então quando você tirar, como é uma técnica controlada, sem risco, né? Assim, risco dentro da maneira correta da técnica, os macrófagos que serão deslocados para lá acabam fagocitando as células mortas, eles liberam neuropeptídeos que estimulam fibroblastos, aumenta a regeneração, libera opioides e diminui a dor. Então você, em processos inflamatórios crônicos, você tem uma aceleração muito rápida daquele processo, né? Mas quando você faz isso, você ativa muitos processos endógenos do seu paciente. Então, se ele tiver uma deficiência muito grande de sangue, ele vai ficar muito cansado, ele vai ficar muito debilitado. Então, você também tem que ter critérios, né? Pode fazer a sangria, mas o paciente tem que ter tem que ter sangue para poder fazer. Então, assim, esse é o detalhe da sangria. É uma técnica fantástica. Não, é o tempero. O que você falou agora foi o tempero. Entendeu? Bom, a gente falou da ventosa fixa, parada, né? Que a gente falou do critério fraco, médio e forte. E entrou aqui uma pessoa, deixa eu ver. Acho que foi a Ana Silva. A Ana Silva perguntou: em uma sessão eu tenho... em uma sessão eu tenho sempre que optar por uma ventosa fixa deslizante? Sim. Porque o que acontece? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
tá? Então, por exemplo, continuando, depois eu vou responder mais criteriosamente a Ana. O que acontece? Se eu tenho uma ventosa fraca, eu estou chamando os nutrientes. Médio também. Quando eu faço ela forte, eu já quero deslocar. Eu quero, às vezes, até permitir que a pressão negativa seja tão grande que eu jogue para fora do tecido mesmo. E aí, às vezes, até causa um pequeno sangramento. Com todo um critério, como a gente já falou. Tá? Existe técnica e a gente, em curso, a gente bota bem com os cuidados de biossegurança, como tem que ser feito. Se vai fazer com sangria, a gente usa luva. A gente vai fazer uma sucção, a gente coloca a luva de procedimento na ventosa, que é para justamente não infectar a ventosa, porque depois todo o preparo com relação à retirada do processo infeccioso dali é trabalhoso, então a gente trabalha com muito cuidado. Bom, além desse tipo de ventosa, a gente pode associar agulhar o ponto e fazer a sucção. A gente pode fazer a moxa e colocar a ventosa. A gente pode ficar tirando e colocando a ventosa. A gente já falou da sangria, a gente já falou com água. Pode ser água, pode ser chá, entendeu? Então tem várias formas para você utilizar. Mas respondendo a Ana, Ana, quem dita a técnica é a necessidade do paciente. E a necessidade do paciente pode ser local, e aí você vai fazer uma ventosa fixa. Você pode pegar um trajeto de um meridiano. Então, uma coisa ele tem uma obstrução e você vai utilizar o ponto. Outra coisa é você utilizar o longo do meridiano. Outra coisa é você aumentar o espaço tecidual. Por quê? Porque você quer trabalhar em camadas de níveis diferenciados de profundidade de meridianos. Então, uma ventosa para tendinite muscular, ela vai ter um critério. Uma ventosa em que eu quero utilizar a expulsão de um fator patogênico, como era utilizado no século passado por pacientes de pneumonia, é uma ventosa um pouco mais forte. Então, cada paciente tem uma necessidade. E a gente ainda falou, eu até não comentei o porquê que eu fui estudar a estrutura do tecido facial. Quando a gente fez o curso de ventosa, a gente associou, Rafael, a ventosa e o quachá, que é a técnica de raspagem. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, vamos pesquisar mais sobre esse negócio. E aí eu descobri uma pérola. Um livro que falava sobre a relação entre as camadas teciduais e os meridianos. Então, quando você estuda a estrutura facial, você tem 3 estruturas ali. Você tem a fáscia superficial, você tem a fáscia profunda e você tem uma interfácie de ligação. Essa interface de ligação entre a fáscia, chegou Santo Marlon ali, depois a gente vai explorar a base disso daí. O Marlon é um cara que ele foi meu aluno do curso de ventosa inicialmente, eu peguei ele na técnica japonesa na marra e falei, olha só, vamos fazer o curso de liberação miofascial porque eu quero você comigo nesse estudo de ventosa e quachá. E ele abraçou a causa, ele foi lá, estudou, fez mais de um curso. E graças a Deus nós estamos trabalhando até hoje com o Ventosa e Quachá, a nossa parceria. Depois eu vou te apresentar ele e a gente vai conversar mais. Bom, dentro dessa estrutura facial, o que acontece? Quando eu faço uma ventosa e eu quero trabalhar aquela camada superficial, eu posso estar atingindo o tendínio muscular, eu posso estar utilizando também, posso até atingir o lô longitudinal. Quando eu observo que eu tenho um bloqueio mais profundo, aí eu tenho que fazer uma ventosa mais forte, porque eu quero pegar o canal principal. A diferenciação entre uma lesão e outra é que a lesão de tendínio muscular, ela é muscular. A lesão de canal principal, ela tende a ser uma lesão articular. E aí o que a gente foi buscar no estudo da fáscia? Que dentro da estrutura facial, você tem a estrutura líquida que se assemelha ao tinea, que se assemelha ao líquido orgânico. Então, as substâncias que estão ali dentro da estrutura facial, elas aumentam a viscosidade. Quando a gente compra carne no mercado, a gente observa que tem uma membrana envolvendo. Tá? Aquela membrana que envolve aquela nervura, que o pessoal chama vulgarmente, aquilo ali já é o tecido facial. E esse tecido facial, ele tem vários desdobramentos.
Você tem a faixa superficial, você tem a faixa profunda, e cada um delas promove deslizamento em sentidos contrários. Quando eu tenho uma lesão traumática, seja ela qual for, em um quadro inicial, o que acontece? O meu ácido que está dentro da estrutura facial, ele perde a viscosidade. Quando aquela estrutura perde a viscosidade porque ela está inflamada, ela está cheia de catabólicos, ela adere. Quando essa aderência ocorre, ela começa a ocorrer em cadeia. Sim. Então, você começa com um bloqueio inicialmente ali, e ele vai se estender ao longo de um tecido, ao longo daquela estrutura facial. Da cadeia. Tá então, por exemplo, se eu tenho uma lesão no ombro, toda a minha estrutura que segue o tendíneo muscular do intestino grosso, ele começa a ficar bloqueado. Ele desce do braço, ele passa pelo cotovelo, chega ao antebraço e vai se estender até a mão. Quanto mais tempo eu fico imobilizado, quanto mais tempo eu fico parado, mais tempo eu tenho de aderência. Sim. Quanto mais aderência, mais restrição de catabólicos. Perfeito. Então, quando você vai selecionar que tipo de ventosa você vai fazer, e o objetivo do fisioterapeuta é ganhar arco de movimento, você tem que observar primeiro qual foi o grupamento que está sendo afetado. O que para o acupunturista quer dizer qual é o trajeto de meridiano que está comprometido. Então ele faz uma avaliação. Se, por exemplo, se é um movimento de abdução, de repente é o meridiano do IG. Se ele faz um movimento de flexão, de repente é o meridiano do pulmão. Se ele tem uma dificuldade para fazer extensão por rotação interna, pode ser que seja o meridiano do ID. Então, ali, pelaquela avaliação biomecânica, eu já avaliei qual o trajeto que está bloqueado, e aí eu vou aplicar a ventosa com aquele objetivo. Quanto mais tempo de aderência o paciente tem, maior seria a minha necessidade de fazer ou uma ventosa parada em lugares distintos, que é o que a gente fala quando a gente está dando aula, ou então eu vou fazer ela deslizante ao longo do trajeto daquele meridiano. O que no conceito ocidental não vai ser diferente do que eu estar fazendo no trajeto da fibra muscular. Deixa eu te perguntar e aí, uma coisa. O que eu vou fazer? Dentro desse, quando você identifica um canal tendino muscular ou um grupo miofascial interligado que seja, aí você localiza a origem onde possivelmente está iniciando essa aderência, e aí você coloca a sua ventosa, vamos supor que seja fixa, você coloca uma fixa sempre em cima da lesão, especificamente depois pelo trajeto, ou você só coloca distal no trajeto? Obrigatoriamente tem que acontece? Quando a gente foi fazer o curso... Como é que você faz? Tá, quando a gente foi fazer o curso de liberação miofascial, que a gente fez o curso de formação pelo método Stecco, a gente observou o seguinte: quando você tem um congestionamento, eu vou dar um exemplo de uma rua. Você teve uma batida, tá? E aquela rua está congestionada. Aquela rua congestionada vai reduzir o fluxo de carros que está acontecendo ao longo daquela via. Sim. Então, o que você pode fazer? Você pode ir antes da batida, vai um pouquinho antes, observa se tem ruas de escoamento, que nós chamamos de colaterais. Luou, né? E antes da lesão, o que você faz? Você coloca ali um cidadão para fazer o desvio, né, das vias. Perfeito. Ou seja, você vai antes da lesão, você prepara o tecido antes da lesão, você aumenta o fluxo, você aumenta a permeabilidade. Como aquilo é feito em cadeia, vai fazendo isso aqui, ó. Ou seja, aquela via vai sendo desbloqueada. Então, às vezes, quando estou observando que o meu trauma, por exemplo, pode ter sido de ombro, né? Mas eu estou fazendo a minha ventosa em fibra superior de trapézio ou ao longo do meu deltoide, eu já estou tirando um pouco do bloqueio que está acontecendo no meu ombro. Se mecanicamente foi pelo meridiano de G. Então, o que acontece? Quando você faz uma ventosa e você faz a liberação do tecido facial, você tem que lembrar que tecidos são conectados. O meu meridiano principal, ele tem uma conexão com o meu lô longitudinal, com o meu tendíneo muscular e com o meu pipu,
que é a minha camada facial. Isso é feito através de ramos transversos. Ou seja, o grande efeito que você tem com ventosa e com achá é no tecido facial, que é um tecido de conexão. Perfeito. Os canais de conexão são as vias que a gente vai ter que trabalhar. Então, o grande lance é você descongestionar aquele bololô, digamos assim, aquele engarrafamento, aquela lesão, através das vias distais. E nada adianta você meter só uma ventosa ali em cima se todo o tecido em volta vai estar congestionado. Você tem que fazer todo um desbloqueio ao redor para que aí, enfim, você consiga até chegar lá e dissolver aquela lesão. Perfeito. Entendi. Vamos temperar um pouquinho mais? Vamos temperar? Você aumentou o espaço, não é isso? Beleza. Quando você tem o impactado, você tem aderência, você tem atrito, né? E aí, o meu tinier, o meu líquido orgânico facial, chama-se ácido hialurônico. Quando você tem o condensamento do ácido hialurônico, você tem redução da mobilidade. Certo. Por que a manobra de esterco é feita, né, com profundidade e fricção? Porque, na verdade, você tem que compactar mais, você tem que criar atrito, você tem que gerar calor, você tem que gerar o forçar da liberação das estruturas para que você possa fazer esse efeito. Você pega esse conceito e você traz para a medicina chinesa. Antes da lesão, eu faço uma moxa. E eu faço uma moxa em varredura. Quando eu faço a moxa em varredura, eu estou varrendo ao longo do trajeto do meridiano. É diferente da moxa pontual. É diferente da moxa, né, de cone. Então, a moxa de varredura, que é uma moxa para liberar ao longo de uma via, né, aqueceu o tecido e ele agora se torna mais permeável à ventosa. Então, se eu fiz uma moxa em varredura e eu vou depois com uma ventosa deslizante, vamos dizer que de uma intensidade moderada, e eu ainda associo depois a um movimento biomecânico, eu ganhei. No meu caso, eu não deixo de ser nem o profissional fisioterapeuta e nem o profissional da medicina chinesa. Eu vou agregar o meu movimento do Qigong, porque o movimento do Qigong é sempre um movimento que obedece os critérios das vias musculares, ou seja, nenhum músculo ele tem origem e inserção fixa, reta, não é. Todo músculo tem origem e inserção em diagonal, e o princípio da prática do Qigong são movimentos espiralados. Aí você vai pensar, poxa, Ailton, você está falando de Kabbat, você está falando de facilitação neuromuscular proprioceptiva? Não. Estou falando de Qigong que tem 3.000 anos. Facilitação neuromuscular proprioceptiva, método Kabbat é recente. E se você for pesquisar, alguém foi buscar a fonte. Tem uma referência. Alguém tem uma referência. Sim. E aí, dá para você associar as técnicas. A gente associou, nesse caso, moxa, a gente fez moxa em varredura, a gente fez uma ventosa deslizante, ainda fechamos com a biomecânica. E você pode usar eu vou botar os meus exercícios lá para poder trabalhar. Você pode utilizar até uma massoterapia, por exemplo, tomando esse exemplo do ombro. Você começa uma reflexologia nas mãos, né? Ativando todos aqueles pontos Ting ali das mãos. Aí você vai para o antebraço, vai liberando o antebraço, aí vai para a cervical, aí vai para as costas. Antes de chegar no ombro, você vai na massoterapia. Rafael, o paciente, quando entra no consultório, ele quer ficar bom. Exatamente. Então, se eu tenho mais de uma ferramenta, se eu fiz o meu curso de acupuntura, se eu aprofundei o estudo de ventosa, se eu aprofundei o estudo de moxa, se eu observo que existe uma biomecânica relacionada com o meridiano, se eu agrego a dietoterapia, se eu estudo fitoterapia, se eu agrego a prática do Qigong, você está o mais completo da medicina chinesa. A medicina chinesa é acupuntura, com os seus recursos complementares, ventosa, moxa, quachá. Ela é dietética chinesa, ela é fitoterapia, ela é a massoterapia, que é o Tuiná, e ela é também a prática do exercício. Exato.
O que a gente tem que entender é que o paciente ele entra ali com um momento, e o momento é muito estático. Sim. As pessoas ainda não observaram, por exemplo, a importância que a prática do Qigong tem, porque é a biomecânica do chinês, é a cinesioterapia. E não existe transformação sem movimento. A complementação da liberação do tecido miofacial é através da atividade física também. Você precisa gerar movimento. Até para que esse congestionamento ocorra. Para que você aumente a viscosidade do ácido hialurônico. A gente precisa pensar que a gente precisa aumentar a viscosidade articular, mas hoje nós temos que pensar também que você tem que melhorar a viscosidade do teu tecido muscular. Então assim, os conhecimentos, eles são sempre agregados. Você não tem conhecimento hoje isolado. Pensando na questão da ventosa, né? Quando a gente tem um paciente que a gente vai utilizar com uma visão miofacial, né? Porque existe uma visão da fisioterapia muito voltada para a biomecânica, para a liberação das fáscias, dos músculos e tudo mais. Porque eu vejo que hoje tem desenvolvido uma vertente muito forte com essa pegada, né? A ventosa sendo usada para distúrbios miofaciais, digamos assim, né? Então, assim, uma vez identificado esse ponto de lesão, né? A gente vai descongestionar esse ponto, essa face precisa ser descolada, precisa voltar o fluxo dela, utiliza-se pontos próximos, distais, próximos, dentro ali do que a gente pode entender como a cadeia miofacial, né? Libera aquela cadeia miofacial, até que você consegue chegar no ponto específico de dor, onde essa fáscia vai estar propriamente dita colada. Porém, ela vai estar cheia de fatores inflamatórios, viscosos e tal, e precisamos circular aquilo ali. Então, assim, a gente pode dispor ventosas durante todo o percurso da cadeia miofacial, né? Eu costumo até dizer no meu curso, eu faço uma brincadeira, que eu digo que usar a ventosoterapia pensando só na cadeia miofacial é pensamento de preguiçoso, né? Porque é muito mais fácil. Você pega lá, o cara tá com a lesão na cadeia posterior, aí põe a ventosa na cadeia posterior todinha, tá com dor na cadeia anterior, aí bota na cadeia anterior. De fato é isso, né? É uma forma bem mais simples de entender, assim, você entender que você tem a cadeia e você vai congestionar, mas você tem que respeitar os critérios avaliativos, o critério de pressão, de tempo, os pontos que você vai fazer, né? E a técnica deslizante e a fixa também, né? Tem uma diferença muito grande, né? Claro que a própria técnica fixa, ela já promove uma liberação miofacial, óbvio. Mas a deslizante, ela abrange uma área de varredura muito maior, né? Então, ela causa um movimento sanguíneo, um descolamento, assim, numa área gigantesca, né? Então, eu vejo usando muita deslizante nesse pessoal atleta, esportista, né, que está em provas de maratona e tal, que chega com aquele músculo mais rígido, aí o cara taca deslizante ali e resolve. E mais paciente mais crônico, deficiente, aí você já vai com as fixas, usando ali, buscando o meridiano, né? Claro, se você agrega conhecimento de cadeias tendinomusculares, meridianos de acupuntura, você tem um pacote muito mais amplo, um leque muito maior. E aí você vai, aí tem vários níveis de profundidade do conhecimento, né? Se você entende, por exemplo, as funções de pontos, dos acupontos, você já sabe como que abre e fecha um ponto loifonte, você já sabe como que você atinge um ponto TING, um ponto tendino muscular mais específico, pontos analgésicos que são mais fortes em sua função. Você pode tonificar uma função, sedar outra, você já tem uma visão bem mais ampla daquela situação. Mas tem a questão também de a ventosa em si, mesmo se você não souber nada disso, ela já beneficia o músculo por trazer oxigenação e reduzir a inflamação, né? Então, os próprios trigger points, que é ali uma ausência de ATP, uma disfunção da contratividade da fibra, ao fazer a ventosa, você já libera aqueles trigger points, né, de uma forma muito, muito importante, né? E você também
próximo ali dos tendíneos musculares, né, dos órgãos tendinosos de Golgi, você fizer uma ventosa deslizante, eu pego muito aqui essa região do occipital, né, uma região bem pequenininha aqui na base do occipital, pega uma ventosa bem pequena e faz uma varredura deslizante em toda essa região. Cara, você sente um relaxamento geral no trapézio, né? Então, você também libera órgãos tendinosos de Golgi, né? Com a ventosa. Então, você também consegue causar efeitos muito importantes na musculatura. Mas, eu acho que dentro de um critério do que eu estudo hoje, dentro dessa parte de biomecânica e meridianos, existe também esse conceito de a gente avaliar pelo movimento. Por quê, Rafael? Porque esse conceito do yin e do yang não é diferente do conceito de agonista e antagonista. Porque se você observa como é que você trabalha a necessidade da cadeia, daquele grupo de meridianos, às vezes um congestionamento que está acontecendo numa parte yang, ele tem uma manifestação yin. E às vezes você só está olhando para um lado, às vezes você tem que olhar para o outro também. Por exemplo, eu pego meu paciente que tem uma dor lombar, tá? Eu tenho uma retração da minha musculatura paravertebral lombar. Mas, às vezes, ali na região do ilho-pessoas também está retraído. Então, às vezes, eu vou ter que pegar o meridiano do estômago e ter que fazer uma ventosa anterior no estômago, pegando ali na parte da perna, soltar e depois fazer um exercício. E depois ir lá no meridiano da bexiga e fazer o outro movimento. Trabalhar a Então, às vezes, esse conceito anterior e posterior, às vezes acontece. Entendeu? Total. Às vezes acontece você pegar meridiano yin e você tem que trabalhar meridiano yang também. Pronto, aproveitar que você é o mestre dos mestres aqui, vou fazer uma pergunta. Nada disso. Que está perfeita aqui no nosso Estamos tema. no mesmo nível energético, a gente está aprendendo junto. Me perguntam, e assim, eu sempre respondo que não sei a fundo a resposta. Esses caras que botam ventosa no ombro, por exemplo, e começam a fazer exercício, o que é aquilo aí? Tem algum fundamento aquilo lá? O cara mete a ventosa nas costas, começa a fazer apoio, ou começa a levantar o braço, e começa a fazer agachamento. O que é aquilo? É para aumentar a liberação miofascial, a movimentar mais a face? Tem algum fundamento essa situação? Você conhece alguma coisa nesse Olha só, eu não conheço critérios científicos, tá? Mas é aquilo que a gente estava conversando hoje de tarde, né? A gente também pega os livros apócrifos, né? A gente pega aqueles livros que não estão na Bíblia. Exatamente. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, vamos dizer que eu peguei o meu paciente que ele tem um problema respiratório, tá? E ele é um retentor, ele é um efizematoso. E aí eu fiz a seguinte eleição de pontos para ele. Eu vou trabalhar, ele está utilizando a musculatura acessória, então ele tem hipertonia da musculatura de fibra superior de trapézio, ele tem anteropulsão de ombro, e ele tem uma flacidez na musculatura, ele tem a abertura da parte posterior, tá? O que pode acontecer? Eu posso pegar essa parte que está mais fechada nele e utilizar uma ventosa parada aqui um pouco forte. Com isso, eu posso tentar, né, ir alongando o meu paciente. Vou tentando abrir ele. Tudo bem? À medida que a musculatura vai se liberando, é isso? À medida que vai liberando a tensão, claro que se eu fiz uma ventosa forte e eu começo a fazer o movimento, a tendência é essa ventosa cair. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que repetir a técnica. Conforme o tecido ele vai alongando, vai entrando o ar e, consequentemente, a ventosa vai cair. Você para e volta a fazer. E ele continua. Se eu fiz esse critério de uma ventosa forte aqui na frente, porque eu estou utilizando ponto de alarme, que é justamente de uma cadeia muscular que está retraída, então também existe tensão, eu preciso liberar aquele tecido, ou eu poderia até, se for homem, ir até pegar e soltar a musculatura de peitoral e fazer deslizante, também de forma moderada. Na parte posterior, o que eu faço? Eu faço uma técnica de clap. Eu tiro e coloco. Quando eu faço isso, eu dou um reflexo tecidual, que é como se eu fosse tentar ativar o reflexo miotático dele.
E aí eu estou fazendo isso no bexiga 3, onde está em cima da musculatura de romboide. Então, se a musculatura do romboide ela vai começando a fechar, se o peitoral vai começando a ceder, esse rolamento que ele vai fazer acaba acontecendo. Eu não estou deixando de fazer biomecânica, eu não estou deixando de fazer ventosa, e eu estou fazendo uma técnica que se chama Chu-Mo. Chu, que é o ponto de transporte dorsal, que eu estou tonificando, Mo, que é o ponto de alarme que eu estou sedando. E eu estou trabalhando também agonista e antagonista. Aí sim tem uma base. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Eu ainda posso pegar ainda o BP21, entendeu? Que é o tapal. Eu posso pegar o F13, que é o ponto de influência dos órgãos. Eu posso fazer uma ventosa ali e liberar o gradil costal, que é para, ó, a minha costela flutuante ativar o movimento de alça de balde. Entendi. Ou seja, tem toda uma aplicabilidade para você poder utilizar, tem todo um critério que não deixa de ser biomecânico, que não deixa de ser agonista-antagonista, que não deixa de ser cadeia muscular, que não deixa de ser tendina muscular, que não deixa de ser ventosa, que não deixa de ser trajeto. Tá tudo na feijoada. E hoje, dia de São Jorge, é dia de feijoada. Então, hoje é dia da feijoada aqui. Mas assim, professor, eu vejo, por exemplo, eu já vi os caras fazendo agachamento. Por exemplo, bota na coxa, aí o cara faz agachamento. Aí bota no deltoide, aí o cara fica levantando e abaixando o braço. Aí, rapaz, aí... Entendeu? Assim, eu costumo... Só um educador... Olha, Rafael... Assim, eu costumo dizer eu tô vendo atualmente cada coisa que, olha... Rapaz, só Jesus na causa. Eu vi o cara dentro da piscina, velho. O cara dentro da piscina fazendo isso. Tipo, fazendo movimento de natação com ventosa lá no ombro. Então, eu achei assim... eu não consigo ver qual o benefício que isso traz a mais, entendeu? Eu entendo o benefício da ventosa, fisiológico, energético e tal. E até entendo a liberação miofascial. Mas o cara ficar mexendo por fato que tem a ventosa, na verdade vai fazer a ventosa cair, né? Vai fazer a ventosa cair. Vai. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, você precisa de uma ventosa, de uma sucção um pouco mais forte, mas contanto que o tecido daquele paciente aguente. Aguente, tá? Exatamente. Entendeu? Não dá para você também, porque você vai acabar melhorando uma coisa e piorando outra. Ou até piorando as duas. Exatamente. Entendeu? Então, se o indivíduo, vamos lá, se ele vai colocar o atleta para fazer o agachamento, se ele vai fazer seja lá o que for, né? Mas ele consegue avaliar, por exemplo, através de uma termografia, entendeu? Se ele fez lá uma goniometria, ou se ele fez um teste de avaliação cinética, né? E fez a ventosa e comprovou depois. Quando isso começa a ter... Eu nunca vi um trabalho que mostrasse algo nesse sentido. Ó, fiz uma termografia, vi que tem uma área no atleta mais fria, e aí eu botei a ventosa, levou mais sangue, equilibrou, a musculatura estava em desequilíbrio de alguma maneira. Nunca vi uma explicação nesse sentido, entendeu? Que eu vejo eu também nunca vi. Tá? Eu nunca vi. Mas é aquilo, o mundo da pesquisa é um oceano... a ser explorado. Vai que daqui a algum tempo alguém cria algum trabalho, algum artigo e comprova. Pode ser que isso venha a acontecer. Por enquanto a gente não tem. A gente tem, de repente, o atleta se sentir bem, o atleta dizer que o desempenho dele foi maior, o tempo dele caiu, entendeu? Otimizou, a gente não sabe. Mas, porém, todavia, contudo, vamos parar e vamos observar. Aproveitando fatos irônicos da ventosoterapia, tem um vídeo da China, porque o pessoal gosta muito de ver vídeo no YouTube e fazer, né? Porque, enfim, é muito barato você comprar a ventosa. E vai na internet e vai fazer. Aí tem um vídeo na China que tem um gringo que foi lá para fazer ventosa na China com tipo um spa. E aqui tem aquele monte de ventosa de vidro e a chinesa começa a pôr aquele monte de copo, né? Só que, o que ela faz? Ela aproveita aquele momento que tem os gringos vendo, o colega fazendo, e ela faz um trabalho meio cênico, entendeu? Ela bota aquele fogão, aí coloca a ventosa, aí tira, aí fica movimentando a ventosa, faz uns movimentos muito mirabolantes. E aí esse cara começou a fazer assim, dando show cenográfico, pega a ventosa, pá, arranca, faz um barulho, e começou a postar isso nas redes sociais dele.